Graça e paz a todos, amém? Amém. E glória a Deus. Eu quero conversar com vocês hoje. Eu estava... Todas as vezes que nós vamos pregar, eu acredito que todo pregador sempre fica muito atento àquilo que está acontecendo no culto. E ao utilizar a palavra em Lucas 19, o pastor Paulo estava falando de Jericó, uma palavra que Deus me deu esses dias e que estava no meu coração para eu compartilhar com vocês. Jericó, até hoje, aqueles que vão visitar a Terra Santa, pouquíssimas caravanas não passam por Jericó. Apesar de ser um ambiente aparentemente hostil, pois está sob o domínio dos palestinos, deixar de visitar Jericó é uma perda muito grande. E em Jericó, 3 coisas normalmente chamam a atenção até hoje. Lá é designado o Monte da Tentação, ou seja, diz que foi naqueles montes próximos a Jericó que Jesus foi tentado por Satanás, ok? E Jesus vence as investidas do inimigo. Também em Jericó nós temos a fonte de Eliseu, águas que eram amargas, e ele jogou um prato de sal e a água ficou doce, ou ficou potável. Nós temos também ali o texto que foi usado de Lucas 19, e em uma das figueiras mais antigas da cidade, e bem localizada, diz, alguns dizem, não sei se apenas pelo turismo, mas que foi naquela figueira que Zaqueu subiu para ver Jesus. Mas eu gostaria só de falar de Jericó com vocês hoje, porque Jericó era um lugar onde pessoas costumavam alcançar seus propósitos. Alguma coisa tinha naquela cidade que fazia com que seus moradores e até mesmo seus visitantes tornassem pessoas capazes de transformar projetos em realizações. Eu sei que Jericó ficou conhecida por muitos como a cidade que viu suas muralhas caírem, ruírem, e é verdade. Mas era uma cidade tão forte, uma cidade tão preparada, tão estruturada, que para derrubar Jericó foi necessário fé e não armas. As muralhas só caíram mediante a fé daquele povo que obedecia a Deus, circulando a cidade em obediência ao Senhor. Meu propósito hoje, até o fim desta mensagem, é criar em cada um de nós um ambiente que nós vamos denominar Jericó, uma postura, um posicionamento que nos faça sair de projetistas e nos transformar ou nos transportarmos para executores, para pessoas que sejam capazes de ver seus sonhos tornarem-se reais, porque muitas pessoas planejam mudar seu casamento, planejam mudar suas finanças, planejam entrar num ministério bem-sucedido, fazer qualquer tipo de realização, mas o tempo passa e elas continuam tratando as coisas como projetos que se transicionaram de 2015 para 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, e ainda é um projeto emagrecer, ainda é um projeto falar inglês, ainda é um projeto voltar para a faculdade, ainda é um projeto se casar, ainda é um projeto,
um projeto. Então, meu propósito hoje é estimular você, sabe, a viver o extraordinário quando? Quando? Hoje. Não dá para deixar para amanhã. O negócio é hoje, certo? Mas para que a sua vida mude, sua mente precisa mudar. Quando nós olhamos para João 3, nós vemos um homem chamado Nicodemos inserido no judaísmo. O judaísmo foi onde ele cresceu, foi onde ele foi gerado. O judaísmo para Nicodemos era um ventre, até que um dia a presença de Jesus fez ele tirar a cabeça desse ventre e dar uma olhada para o que Jesus estava fazendo. E quando a cabeça de Nicodemos saiu e olhou, não tinha mais como ele voltar para aquele ventre. O próximo caminho tinha que ser sair daquele ambiente. Por isso, na história dele é usado o novo nascimento, porque uma criança não nasce pelos pés, ela nasce pela cabeça. Quando a sua cabeça passa para outro nível, sua vida vai para o nível que sua cabeça visualizou. Levar as pessoas a pensar de uma forma ampla, a caminhar para uma nova fase da vida, é o grande desafio. O grande desafio de Moisés não foi ver o mar se abrir e tirar o povo do Egito. O grande desafio de Moisés foi ver o Egito deixar o povo. O povo saiu do Egito, mas a mente do Egito continuava sobre o povo. Saudade das cebolas, dos pepinos e dos melões. Se nossa mente muda, nosso casamento muda. Se nossa mente muda, nossas finanças mudam. Se nossa mente muda, a nossa vida muda por inteiro. O grande problema é como fazer isso. Levando para a minha vida o ambiente de Jericó, o ambiente onde as coisas acontecem. É isso que eu quero mostrar a você. Se você gosta de anotar, vale a pena, certo? E eu quero começar no Velho Testamento. Josué capítulo 2, verso 13, diz assim: de que conservareis a vida do meu pai e a minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e que livrarei as nossas vidas da morte. Preste atenção que era o sonho de uma meretriz. Onde ela morava? Jericó. Raabe era uma prostituta que vivia na cidade de Jericó. Mas ela tem um sonho, e um sonho que não vai dar para realizar. Não vai dar. Além de ela não pertencer ao povo escolhido, ela ainda tem um estilo de vida reprovável. Se ela fosse naquele momento uma cidadã de Israel, ela já teria sido banida ou morta pela prostituição. Ela era alguém que vendia seu corpo, e o corpo é o templo do Espírito de Deus. Nós estamos no Velho Testamento. Profanar o corpo era algo, impensado. Mas essa mulher nutre um projeto de ser salva, e muito mais, um projeto de ver sua família salva. Mas como ela vai conseguir isso? Tudo é contra ela. Não há probabilidades dela obter sucesso mediante ao seu sonho. Mas Jericó tem coisas que não encontramos em Nazaré, onde Jesus foi treinado. Jericó tem coisas que não tem em Belém, onde Jesus nasceu.
Jericó tem coisas que não vemos nem em Cafarnaum, onde ele estabeleceu uma base de seu ministério. Jericó me parece que desperta nas pessoas o potencial que as pessoas desconhecem. Jericó tem o poder de fazer com que pessoas ultrapassem e rompam as barreiras do impossível. É uma cidadezinha, um lugarzinho que aqui é físico, é verdade. Mas que eu quero hoje trazer um ambiente espiritual, um ambiente emocional, onde descobramos dentro de nós Jericó, aquele lugar onde eu cheguei e me mostrou que eu posso mudar a minha história e que nada é impossível para mim. Todos nós podemos alcançar o que queremos. A dificuldade é que não conseguimos acessar em nós um ambiente que nos leve a trazer o projeto para a realidade. Era inviável o que Raabe deseja. É inviável o que ela quer, porque o que ela quer vai fazer com que ela deixe de ser prostituta e perca a fonte de seu ganho. O que ela quer é ser aceita num povo extremamente seletivo, formado por Abraão. O que essa mulher quer não vai dar para conseguir, a não ser que ela esteja em Jericó. Porque quando Raabe deseja isso, ela toma uma postura diferente. Primeiro, ela já sabe, mesmo vivendo em Jericó, o que está acontecendo fora dos muros. Raabe é alguém que tem acompanhado a história do povo que saiu do Egito por mão forte. Raabe é alguém que acompanha a história de que, como Moisés, um estadista, vem liderando um povo e conseguindo vitórias sobre reis, ultrapassando obstáculos, vencendo barreiras. E essa mulher ali dentro está acompanhando tudo o que está acontecendo lá fora. Quando os espias entram na casa dela, ela põe sua vida em risco. E ela mente para o rei de Jericó, dizendo que os homens não estão lá, sim ou não? Mas o que é uma mentira para uma prostituta? Alguém que interpreta o tempo inteiro obter prazer de relações onde vende seu corpo? Pare e pense nisso. Quando eu olho para esta mulher, eu vejo que sua postura começa a fazer seu sonho se tornar uma realidade, e o improvável vai acontecer. As muralhas de Jericó vão ruir e vão cair. Todos de Jericó vão morrer. Apenas vivos saem Raabe e sua família. Raabe é alguém que consegue transformar seu sonho em realidade por sua postura. É isso que eu quero que você entenda. Eu não estou vendo milagre aqui. Milagre eu vejo nas muralhas caírem. Mas o que aconteceu com Raabe? O que fez Raabe ser salva com toda a sua família? A mudança de sua mente. Apesar de viver dentro daquelas muralhas, sua mente não estava mais encarcerada. Sua mente estava livre e podia olhar o que Deus estava fazendo, e a postura que ela tomou mediante ao Deus que estava realizando levou sua vida para outro nível, deu livramento para a sua casa e para toda a sua família. Você quer ir para o Velho Testamento? Para pegarmos um exemplo, Jericó, Bartimeu, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 45.
E Jesus ia saindo de Jericó, e na saída de Jericó, Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, estava sentado, mendigando. Mas ouvindo que era Jesus a quem passava, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e mandou que o chamassem. Preste atenção. Raabe no Velho Testamento, Bartimeu no Novo Testamento. Raabe com suas impossibilidades, com seus obstáculos, com suas limitações. Bartimeu com sua cegueira, com pessoas pessimistas ao seu lado, com uma multidão envelopando Jesus, com Jesus a caminho provavelmente de Jericó para Jerusalém. Qual é a probabilidade de um cego, pobre, miserável, à beira do caminho, viver seu milagre? Conseguir uma conexão com um dos homens mais pop de toda a história. Pois é, querido, Bartimeu consegue, porque em Jericó tinha algo diferente. Com certeza. A cegueira não limitou Bartimeu. As pessoas não conseguiram limitá-lo. Ele venceu todas as crenças limitantes. Todos os obstáculos são banidos da sua frente, porque ele está num ambiente mental, ele está num ambiente emocional, onde não adianta pessoas pessimistas, não adianta multidão cercando Jesus, não adianta a sua cegueira, não adianta as suas limitações. Por incrível que pareça, ele era cego, e cego a ponto de não conseguir enxergar os limites. Foi isso. Naquela cidade, naquele ambiente, Bartimeu consegue romper com tudo isso e continuar focado, continuar dizendo: ele vai me ouvir, cala a boca. Não, ele vai me ouvir. Mas você é cego, mas ele vai me ouvir. Mas você é pobre, mas ele vai te ouvir. Mas tem muita gente que está interessada em chamá-lo ou chamar a sua atenção, mas ele vai me ouvir. Preste atenção. É nesse ambiente, sabe, o milagre acontece depois de um posicionamento. É isso. Primeiro ele se posiciona, rompe as barreiras, vence as limitações. Onde? Em Jericó. Em Jericó. Bartimeu é alguém que está preparado para lidar com esses obstáculos, com essas crises, com esses problemas. E mais uma vez, alguém que planeja o impossível, vê o impossível se tornar possível. Mas antes de se tornar possível, se tornou viável. Nada acontece do impossível para o possível. Primeiro coisas passam do impossível para o viável. Quando pessoas conseguem enxergar que é viável, que ninguém pode fazer, mas que Cristo pode, que coisas não podem acontecer pela mão humana, mas Deus pode mover a mão e fazer, nós começamos a tirar o impossível para o viável. E quando o impossível vem para o viável caminha para o possível. E o possível traz a realização. Por que pessoas nunca vivem? Porque sempre estão no campo do eu preciso que Deus faça por mim o impor. Pois é, não vai rolar. Traga o impossível para o viável. E o que traz o impossível para o viável é a fé. Entendeu? E fé sem obras é morta. Raabe não ficou quietinha na casa dela, ela se posicionou, abrigou os espias, se confrontou, colocou sua vida em risco, criou um ambiente de fuga, negociou a libertação de sua própria vida
e de sua família. Bartimeu não ficou sentado quietinho e Jesus foi até ele. Não, ele gritou, as pessoas disseram, e aqui o que ele está fazendo? Transformando o possível ou o impossível em viável. E quando ficou viável, Jesus diz: parei aqui, chama o cara que está me gritando. E diga-se de passagem, gente, Jesus estava envolto numa, me ajuda aí, numa? Você acha que tinha gente que estava precisando de um milagre? Sim ou não? Estava? Tinha um montão de gente atrás de Jesus querendo milagre? E quem é que furou a fila? O Bartimeu. Eu imagino o Bartimeu passando, alguém levando, e as pessoas perguntando: quem é? Sei lá. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Mas por quê? Eu faço parte da comitiva, do chefe dos crentes. E esse aí, ele mandou chamar esse aí, nem sei quem é também não. É um ceguinho que estava aí. E o Bartimeu quietinho. Passando, passando, passando. Às vezes ser cego é bom. Você sabia que às vezes ser cego é bom? Porque cego não vê obstáculo. Às vezes enxergar é tão ruim que eu estou pregando agora, você está pensando, querendo me enganar aqui. Viável, impossível, viável. O senhor nem conhece o meu marido, a minha sogra, você não sabe quanto eu estou devendo, você não sabe qual é o tipo de doença que eu tenho. Vai matar você. Com esse pensamento, vamos cantar uma música fúnebre? Ô, gente, eu estava vendo uma reportagem essa semana, não, ontem. Na verdade, eu estava vendo Largados e Pelados. Não é pornografia, não. Quem aqui assiste Largado e Pelado, levanta a mão. E tu estava rindo de mim. Tu também. Eu não sei se você viu ontem, mas no CDA de ontem tinha uma moça que tinha perdido. Mas no CDA de ontem tinha uma mãe. E ela disse que a mãe dela descobriu que estava com câncer e morreu. O médico deu para ela de 6 meses a 1 ano. E depois que descobriu, a mulher morreu com 12 dias. Por quê? Porque enxergava. Enquanto não viu o câncer estava lá. Porque câncer é otário. Porque olha só, o câncer é um organismo vivo que come nós para depois morrer com nós. Então não é melhor você falar para o câncer: irmão, presta atenção, nós somos parceiros. Você só vive porque eu vivo. Se você me matar, você morre, você é um suicida. Você sabia que o que mais mata doentes de câncer é o estado emocional? É isso aí, querido. Mente. Então traga o impossível. O cara está gritando: cala a boca. Não cala, por quê? Porque eu estou em Jericó, nós não cala a boca, Jericó. Raabe vive o impossível e eu vou viver o impossível. E hoje você vai viver o impossível nesse lugar. Não tem que negociar, não. Conversa com essa mente sua e fala: para de palhaçada, sua incrédula, infeliz. Estou cansado de vir nesse culto. Até achei que ele ia pregar engraçado. E ele vem falando que tem que ir para Jericó. Já foi difícil vir em Monte Oreb. Escute só. Ambiente diferente. Deixa eu te usar mais um textozinho. Preste atenção. 1 Reis, para você que gosta de 1 Reis 16:34. Diz assim: em seus dias, Iel, repita, Iel, e depois você vai esquecer, mas só para você repetir, Iel, isso, o Beletita, fala Beletita, edificou a Jericó. Presta atenção, o cara nem de Jericó ele é de Betel. E o que esse cara fez? Resolveu reconstruir Jericó.
Josué havia dito que quem fosse reconstruir Jericó, quando iniciasse o projeto, veria morrer seu filho primo, e quando terminasse, veria morrer seu filho caçula. O tal do Iel não foi para Jericó e ficou doido? Você sabia que por motivo pelo qual eu desconheço, alguém de Betel chega em Jericó e é tomado por um desejo de realizar um projeto tão grande? E aí eu não sei como é que você vai considerar ver morrer os 2 filhos para realizar um projeto. Eu acho isso mas só me mostra o que o ambiente de Jericó é capaz de fazer com uma pessoa. Trazer seus projetos para um ambiente de realidade, conseguir vencer os obstáculos. Quando nós olhamos, e aqui já foi citado, Lucas 19, Zaqueu tem um projeto, ele quer ver Jesus. Pastor Paulo já disse, aqui, ele era odiado por seu povo, porque ele foi alguém escolhido do próprio povo, para cobrar imposto de seus irmãos. Roma utilizava desse artifício para ter uma margem de sonegação pequena. O que é que Roma fazia? Assim como os gregos, o ambiente do helenismo, a difusão da cultura grega, o que é que os gregos faziam? Os gregos invadiam as nações, depois de um tempo retiravam seu exército, mas colocava a cultura naquele local. Roma, diferente, em algumas situações, ela chega num determinado local e pega alguém muito conhecido, que conhece as posses de todos, e dá a ela um cargo protegido pela águia romana, e dá a esse cobrador uma porcentagem sobre a coleta de impostos. Isso faz com que a margem de sonegação seja quase zero, pois o fiscal da Receita Romana tinha ciência de tudo que as pessoas tinham. Então as pessoas que olhavam para Zaqueu, olhavam com desdenho, olhavam como se ele fosse um traidor. Ninguém queria frequentar sua casa, até porque todos tinha uma visão de que ele enriqueceu ilicitamente, e mesmo se não fosse desonesto, a profissão por si só e o cargo que ocupava já era considerado desonesto pelos seus irmãos, pelo seu povo. E é esse camarada que tem um projeto, ele quer ver Jesus, mas ninguém vai deixar, ninguém vai abrir para dar vaga para esse camarada. Ninguém vai dar a ele a possibilidade, ninguém gosta dele. Aliás, ele não está doente, aliás, ele não está com problema financeiro, aliás, ele não tem um problema familiar, não, ele está bem de vida, ele está bem vestido, ele está com dinheiro no bolso, ele está protegido, pois os soldados romanos estão a seu favor. O que esse cara quer com Jesus? Ninguém vai dar lugar para ele, mas ele está em Jericó, e Jericó é lugar de pessoas fazerem coisas muito estranhas. Jericó é ambiente onde pessoas tomam posicionamentos, reagem de certa forma que não são muito, ou não é muito convencional. Pois bem,
Se ele está nesse local e ele quer ver Jesus, não interessa a multidão, não interessa se gostam dele, não interessa se ele é ladrão, não interessa se ele é baixinho, não interessa nada, nada. Em Jericó, problema deixa de ser problema, porque quem chega nesse ambiente é capaz de realizar seu projeto. Olhando para frente, ele enxerga uma figueira. Normalmente as pessoas não sobem nela, porque ela não gera fruto. Uma figueira que no máximo dará de contribuição para alguém a sua sombra. Talvez para um pássaro, um galho para fazer seu ninho. Mas para Zaqueu não. Ele é um fiscal da Receita, mas ele vai subir numa árvore. Mas como, pastor? Como um fiscal, alguém respeitado, conhecido na cidade, ele vai ser zombado? Ô, gente, as pessoas perdem o amigo, mas não perdem a piada. Ontem, pastorzão, eu fui para a igreja com a calça xadrez. Encontrei um amigo e ele me disse assim: pastor, hoje o senhor veio vestido de Augustinho Porto? E eu falei: estamos juntos. Deixa eu te falar, subir numa árvore é algo, ô gente, esquisito ou não? Vamos imaginar hoje assim, um executivo, terno, gravata, tu passa e vê o cara em cima de uma, você vai falar o quê? Esse cara é louco, ele perdeu a cabeça. Porque Jericó é um ambiente onde pessoas fazem coisas que não fariam em outro lugar. Jericó é um local onde pessoas vão fazer coisas que não fariam sobre outras circunstâncias. Nesse ambiente, Zaqueu sobe numa árvore só para ver Jesus. Só isso. É a única. Ele não quer que Jesus o chame, ele não quer que Jesus vá para a sua casa. Não. O projeto de Zaqueu é apenas dar uma olhada em Jesus. A multidão está lá, provavelmente, talvez a mesma que foi obstáculo para Bartimeu. Está lá. Os obstáculos, eles se repetem. As adversidades estão aí para todo mundo. Você pensa que é só para você, que é um privilégio somente seu? É isso? Não, querido. Hoje tem muita gente doente como você. Hoje tem muita gente sem dinheiro como você. Hoje tem muita gente pensando em se separar como você. Hoje tem muita gente que vai sair daqui e vai voltar para casa e lidar com um filho drogado, com um marido que vai chegar bêbado, como você. Tem muita gente aqui hoje que não sabe como vai pagar a dívida amanhã, como você, independente do valor que ela seja. A verdade é essa. Talvez você tenha um sonho ministerial de ser um grande pregador, de ser um grande cantor. Eu não sei qual é o seu sonho. Eu sei que os obstáculos estão aí. E se você quer enfrentar os seus obstáculos em Nazaré, enfrente. Só lembre-se que Jesus não pôde fazer muita coisa em Nazaré por causa da incredulidade. Pare e pense. Quando eu olho para Jericó, eu vejo um ambiente salutar. Sim. Eu vejo uma cidade que ruiu, mas se reergueu. Vai lá hoje. Vai lá. Faz uma viagem e visita Jericó. Está lá de pé. Considerada, se não a mais antiga, uma das mais antigas, concorrendo com uma ou duas cidades da Ásia. É Jericó. Não é de hoje. E eu considero, por tudo aquilo que vi e li, para mim, a mais antiga do mundo.
Porque não é de hoje que existem ambientes onde nós podemos ir para realizar coisas que não vamos realizar se não formos lá. Descubra hoje esse lugar dentro de você, que vai dar a você o potencial que você precisa para trazer seu sonho do caminho ou do ambiente abstrato para o ambiente concreto. Hoje, nós temos que criar aqui o Jericó. Pastor, mas o que é isso? Hoje, eu tenho que encontrar o local onde eu vou me posicionar, e eu vou sair daqui hoje, em Jericó, e em Jericó, eu vou manter a minha postura, e não tem problema, não tem adversidade, não tem cegueira, não tem multidão, não tem perda, não tem nada. Eu vou chegar onde eu idealizei. Chega. Eu estou cansado de ver gente. Eu estava hoje almoçando com minha esposa, falando isso. Falando, querida, eu estou cansado de ver pessoas estabelecendo projetos, criando situações que não conseguem sobreviver a nada. Nada. Onde é que as pessoas fazem seus projetos? Deve ser em Sodoma e Gomorra, deve ser em Nazaré, deve ser em ambientes onde as coisas não vão muito longe, vão ser destruídas com facilidade. Como eu disse, para derrubar a muralha de Jericó, querido, precisou de Deus entrar com providência, e foi Deus que derrubou. Olhe bem, crie esse ambiente hoje, para que você veja o seu milagre acontecer. Antes, você já viu dizer que a fé remove? A fé remove? Eu fui visitar um vizinho meu há um tempo atrás, e ele falou assim: Cláudio, a Bíblia diz que se você disser para essa montanha, sai daqui e lança para lá, ela vai. Você tem fé, Cláudio? Eu falei: eu tenho. E ele falou para mim: eu também. E eu vou tirar essa montanha daqui e vou jogar. Era um local alagado, meio que um pântano. Eu falei: sério? Ele falou, e você tem fé? Que aí agora eu perguntei, né? Já tinha respondido. E aí ele falou assim: eu tenho fé, 2 caminhões e uma máquina. Menino, você acredita que ele tirou o morro? Eu cheguei lá depois, eu falei: cadê o morro? Ele falou: lancei ali. E eu pensei, olhei para o morro, que não era mais morro, agora era aterro. Olhei para o lugar do morro, ele ia fazer uma obra. Falei: cara, que cara de fé. O morro não está mais lá. E você deve estar pensando: deixa de palhaçadas, o que tirou o morro foi a máquina e o... Mentira. Foi a fé. Porque, presta atenção, se ele botasse 2 caminhões e uma máquina lá, e parasse lá, o morro saía? Teve que ter ação? Sim ou não? Então por que você está esperando as coisas acontecer do nada? Está assistindo desenho demais, você. Você está achando que Deus é ladinho. Você esfrega e diz: meu desejo.
Não é assim não. O bagulho é doido. O Satanás trabalha e tem funcionário. Eu falo isso lá na igreja. Tem funcionário que não trabalha a tempo integral. Pedro era um cara freelance. Ora estava com Jesus, ora estava com Satanás. Prestando serviço. Deus falou para ele: o Espírito do meu Pai que está sobre você, trabalhando para Deus. Jesus falou: Satanás está com você. Agora parecia motoboy, fazendo serviço daqui para ali, daqui para lá. Você está rindo de você mesmo. Quem aqui nunca fez um freelance assim para o inimigo? Já. E nem precisou ser final de ano, não é verdade? Saia daqui para viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. E não é para amanhã. Amanhã nós vamos dormir. Sim, porque hoje nós acordamos hoje para dormir amanhã. Dorme depois de meia-noite. Eu nunca estou conseguindo dormir no dia que eu acordo. Não estou mais, estou desregulado. Eu acordo num dia e durmo no outro. Vai dormir hoje não dá, só amanhã. E assim eu estou. Então eu queria que hoje, você que está aí fora também deve estar rindo aí, sei lá. Certo? Tem gente lá fora. Você sabia? Você quer ver? Ah, o pessoal aí, a turma aí de fora, dá um glória a Deus. E tá lotado, é isso aí. Jericó também está lá fora. É isso aí. Aliás, me permita brincar aqui, mas eu acho que Jericó está mais lá fora do que aqui dentro. Certo, porque o povo para ficar lá fora tá assistindo pelo telão, irmão, tinha muita gente que teria ido embora. Mas esse povo lá fala assim: vou nada, vou ficar aqui. Vai que alguém lá de dentro não quer a benção, eu pego aqui fora. É ou não é verdade? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.